Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você. Olha aí, estamos na quarta-feira seguida. A quarta aula da Calamus, meu. A gente está super feliz, super motivado. A gente tem certeza que tudo que a gente está trazendo também está trazendo transformação para muitas empresas, muito pequenos negócios, muito empresários ou de repente até mesmo empreendedores que já estão pensando em fazer o seu negócio decolar. Cara, a gente está muito empolgado. Um mês que nós estamos no ar, muito legal isso, né? Hoje é a quarta aula. Então a gente está feliz demais e, claro, a gente quer que você tenha aí a melhor contribuição do mundo da nossa parte para que você consiga administrar melhor o seu negócio, para que você coloque outros negócios no ar e por aí vai. Então, seja muito bem-vindo. David Souza aqui com vocês. Na semana passada vocês estavam com o Daniel. E olha como eu estou hoje, eu estou até sem camiseta da Calamus, porque eu vim direto do trabalho, literalmente. Hoje o dia foi muito legal, muitas experiências boas. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, para nós, consultores, essa é uma profissão muito interessante, porque quanto mais idosos nós vamos ficando, mais valiosos nós vamos nos tornando, é claro, né? Se a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de fato com essa profissão espetacular. Então é isso. Começamos aqui, já agora 8h01 ou 20 horas e 1 minuto. Eu queria aqui fazer um teste com vocês. Boa noite, Clebinho. Olha que legal. Clebinho já está aqui para a gente começar a interagir. Eu gostaria de saber como está o nosso som. É óbvio que a gente tem que fazer esse teste, porque senão não faz muito sentido eu ficar falando aqui e vocês não estarem ouvindo, né? Então, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está aí, dá um... o som está excelente, que show. E pessoal, para nós é um grande prazer estar aqui, principalmente para falar sobre um tema tão importante. Hoje a gente vai falar sobre alguns dos principais motivos que levam o negócio a deixarem de existir. Pois é, a gente tem no dia a dia muita coisa boa, mas quando a gente vê um negócio fechando, né, um negócio que muitas vezes nem está nas nossas mãos, mas fechando, a gente fica triste, porque a gente ama negócios, a gente adora saber sobre negócios, a gente curte demais entender novas experiências, visões diferentes de negócios, saber que existem aí empresários desbravando novos horizontes. Cara, isso é muito legal. Então, a gente gosta demais. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. É óbvio que, em respeito àqueles que já entraram, nós vamos começar já a discutir esses temas, começar a avançar dessa forma. Boa noite, Gabriela. Tô vendo aqui, ó, o som está ótimo. Que bom! Uma das coisas boas de se usar camisa é que a gente consegue colocar a lapela num lugar bem estratégico aqui. Mas é isso. Então bora lá, para você que está aqui nessa noite de quarta-feira com a gente, dia 31 de maio, a nossa quarta aula. Eu sempre gosto de dizer isso, é a quarta de milhares de aulas que a gente vai trazer para que a gente consiga ajudar o maior número de negócios possível. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Eu vou, como sempre, compartilhar muito a minha tela com você. A gente vai interagir. Eu tenho muitas coisas legais para a gente poder avançar. E olha que tem muita coisa que a gente não vai conseguir trazer na aula, senão a gente teria que ficar aqui pelo menos uns 2 dias discutindo. Mas a gente vai ter aí uma jornada gigantesca pela frente. Fechado? Então, se você puder, compartilhe o máximo possível essa live com outras pessoas, porque a gente entende que a informação que a gente vai trazer hoje é uma informação que pode salvar um negócio. Eu estou falando da verdade. Em muitos negócios que a gente entra, nós somos consultores, especialistas de mercado, a gente entra em negócios que têm dores que muitas vezes parecem ser básicas para alguns. Mas pelo fato da pessoa ter começado o negócio de uma hora para outra, ter começado tracionando, tentando vender, fazer a coisa acontecer, muitas vezes ela não tomou nota de algumas coisas que são importantes. Às vezes nem aprendeu e vai ver isso só lá na frente. Então, meus amigos empresários, meus amigos empreendedores, a ideia aqui é compartilhar um conteúdo de altíssimo nível com vocês. É por isso que a Calamus existe. Então, bora lá! Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e, como eu disse para vocês,
Se vocês com certeza compartilharem, vai salvar negócios por aí fora, tá bom? Então bora, eu vou compartilhar agora aqui o nosso Xmind. Você já conhece essa ferramenta que a gente constrói a nossa lógica, que a gente faz vários tipos de anotações aqui e com certeza você vai ter acesso a isso logo logo. A gente vai começar a colocar esse PDF aqui para que você baixe, para que você analise tudo aquilo que a gente foi pontuando. Combinado? Então bora lá, a gente vai interagindo. Lembrando que isso aqui é uma aula, não é um monólogo. Então em alguns momentos eu vou interagir com você aí no chat e vamos em frente. Então, qual é hoje o nosso principal desafio? É mostrar para você, bora lá, quais os nossos principais desafios aqui. Informar para você, opa, tá em landscape aqui, ou em caixa alta. Informar para você quais os principais riscos que um negócio corre. Opa, tá difícil a digitação aqui. É o computador do Daniel. Inclusive com o computador do Daniel, meu dedo trava aqui. Mudou a cor da maçã, é terrível. Quais os principais riscos que um negócio corre no dia a dia? A gente vai falar muito sobre isso. Porque seja você um negócio que está começando hoje, seja você um empresário, um empreendedor que está tentando já lançar o seu negócio, você vai ver que esses riscos são os mesmos. E se você não tomar cuidado hoje, amanhã esse risco ele pode se transformar realmente em uma grande catástrofe para o seu negócio e a coisa descambar, desabar e você vê o seu negócio indo por água abaixo. É isso que a gente não quer que aconteça. Então, diante desse receio, desse medo, a gente vai falar muito sobre elos. Quais são os principais elos que hoje fazem um negócio desaparecer? Quais são os principais elos que nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia para que no momento em que esse elo estoure, a gente não tenha o nosso negócio quebrado, uma necessidade absurda de grana, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre caixa, a gente vai falar sobre alguns comportamentos que alguns empreendedores e empresários possuem até hoje, mesmo possuindo negócios de 20 anos, 30 anos. A gente já viu muito isso que a gente vai falar em negócios que estão há muito mais tempo do que aquele ciclo de 5 anos, tá? Então, vamos ficar bastante atentos a isso. Fechado? Então, sem mais delongas, bora voltar aqui para o nosso Xmind. Eu vou tirar essa informação aqui e a gente então vai começar a tratar sobre os elos. O mais importante é que você entenda o seguinte, que um negócio ele não quebra do dia para a noite. Não quebra mesmo. O negócio ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Obviamente que se você possui menos recurso financeiro, a gente vai falar exatamente sobre esse tema agora, o teu potencial de quebra e a rapidez que o seu negócio vai sendo corroído é muito maior. Então, a ideia é que você tenha aqui informações muito relevantes para que você comece a fortalecer esses elos, de forma que tudo que a gente coloca aqui, amanhã você já comece a colocar em prática no seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro elo que você precisa, de fato, aqui entrar em consciência dentro do seu negócio é caixa. O negócio quebra por causa de caixa, ou seja, dinheiro. A gente vai falar muito aqui na Calamos sobre análise de margem, a gente vai falar muito aqui na Calamos sobre indicadores, a gente vai falar muito aqui sobre análises específicas e tomadas de decisões que você pode ter ao longo da sua jornada, porém, o que quebra um negócio de imediato é caixa. Na verdade, o resultado da falta de caixa, realmente da falta de grana dentro de um negócio, leva ele a deixar de existir. Então é o principal fator que você que é um empresário, você que é um empreendedor, precisa levar em consideração. Se você não tem hoje, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, chamada fluxo de caixa, que inclusive se você colocar aí, depois da nossa aula, o teu dedinho e descer os vídeos, você vai ver que o Daniel falou sobre fluxo de caixa na aula passada, tem vídeos nossos gravados aqui no canal sobre fluxo de caixa, porque é fundamental.
E é claro que a gente vem trazendo para você algumas ferramentas que são muito importantes, que podem te auxiliar, já que você tem outras demandas e outras atribuições e outras funções dentro do teu negócio. Mas o caixa, ele pode ser controlado, por exemplo, em um caderno. A gente já conheceu negócios em que todo o fluxo de caixa era feito no caderno. Era uma pessoa um pouco mais velha, né, o fundador, mas ele controlava todas as vezes o fluxo de caixa no caderno. E como é que ele fazia? Ele pegava essas informações e no dia seguinte ele transportava para outra folha. É uma forma de controle? É óbvio que é. Funcionou para eles durante um bom tempo, mas chegou um determinado momento que não fluía mais, eles não conseguiam tomar decisões de acordo com o tamanho que o negócio tomou, né? A forma que o negócio foi tomando necessitava de informações e também de decisões um pouco mais rápidas. E eles quebraram. Então, quando a gente olha, né, para esse tipo de negócio, a gente vê que mudanças elas precisam ser levadas em consideração. É um dos tópicos aqui que a gente vai falar. Nesse negócio especificamente, quando nós fomos avaliar, foi um dos primeiros pontos que a gente colocou na pauta para ser trabalhado, né? Caso eles fechassem, por exemplo, um processo de assessoria e tudo mais. Eles decidiram que eles iam caminhar com as próprias pernas e tudo mais, até pela resistência na mudança, mas foi tarde demais. Eles precisavam tomar decisões financeiras com relação ao endividamento bancário, a tomar ou não mais empréstimo, ou a de repente até mesmo fazer uma contratação específica, ou até mesmo demitir pessoas, tudo isso influenciado por onde? Pelo caixa. As pessoas acham que demitir pessoas é o melhor caminho para aliviar o caixa. E muitas vezes não é. Sabe por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que está contigo há 18 anos. O salário dela veio sendo reajustado, uma pessoa que ganhou aí a tua confiança e o salário veio acompanhando essa confiança, e aí no final das contas, 18 anos às vezes vai te custar 50 mil reais, 100 mil reais, dependendo do salário. E aí, como é que você faz para demitir uma pessoa como essa? Da onde é que você vai tirar a rescisão dela? Porque possivelmente, se você está passando por uma crise financeira muito significativa, significa que você não tinha, por exemplo, provisionamento, que é um ponto que o Daniel falou na aula passada, que é quando você pega e guarda parte dos seus recursos para que você consiga ir pagando as obrigações que você já adquiriu, ou seja, você tem que pagar cartão de crédito da empresa, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionário, isso já é algo que é tua obrigação. E se você, por exemplo, não se programa com relação a férias, a 13º, você possivelmente, quando entrar ali dia 20 de novembro, já vai começar a ter dor de barriga, porque você não provisionou você não colocou todas essas estruturas dentro da tua meta, você está caminhando ali no ponto de equilíbrio, mas um pouquinho você entra no prejuízo, não sobra nada no caixa do negócio. Pois é, quando você tem um ambiente, um cenário como esse, é isso. É o caixa quem você deve consultar. A gente sempre brinca, né, nós quatro, o Daniel, o Felipe e o Marco, que sempre que um negócio ele é iniciado, mesmo que você tenha alguns sócios, você precisa colocar mais um sócio para dentro de casa, que é o fluxo de caixa. Por que, David, um sócio? Porque é ele quem vai decidir tudo. Embora você queira, embora você deseje, embora você sonhe, você precisa de dinheiro para realizar isso dentro de negócios. E se você não tiver o fluxo de caixa ajustado, você com toda certeza você vai ter problemas, porque as suas decisões estarão equivocadas. Então, eu escrevi um montão de coisas legais aqui para a gente ver, e uma das coisas que eu escrevi para a gente poder trabalhar é o seguinte: o fluxo de caixa, na prática, ele vai trazer para nós uma liberdade de tomada de decisão, por quê? E um dos principais benefícios de se construir um fluxo de caixa se chama previsão. Essa previsibilidade que você vai ter, ou seja, essa previsão, ela vai te dar a certeza de que os riscos que você, por exemplo, está tomando através de uma decisão, eles foram calculados e que se isso acontecer, de fato, você tem, por exemplo, grana para suprir isso. Quando eu venho para a previsão, eu preciso sempre analisar o seguinte, que a previsão ela é um mecanismo muito interessante para trazer segurança,
para alimentar uma coisa muito importante que muitos não levam em consideração, mas a meta comercial é muito legal, porque é o seguinte, no dia a dia de negócio, o que a gente vê? A gente vê que as metas comerciais, elas utilizam um mecanismo extremamente tecnológico, que foi inventado há muito tempo atrás, chamado achismo. Pois é. Como é que você traça a sua meta comercial? Coloca o dedo para cima, vê para onde o vento está indo, e eu acho que é isso e vambora. Esse, por exemplo, achismo, né, o feeling, se a gente for tornar a palavra um pouquinho mais moderna, ele é muito perigoso quando a gente lida com caixa. Porque negócios não aceitam desaforos e muito menos amadorismo no aspecto financeiro. Muitos negócios fecharam desde o início da pandemia, por quê? Porque negligenciavam o fluxo de caixa. Ou seja, não sabiam de fato qual era a melhor decisão que eles tinham que tomar, não tinham segurança em, por exemplo, em remodelar o negócio. Por quê? Quantos negócios você conhece? E aí já vai uma primeira pergunta aqui para o nosso chat. Quantos negócios você conhece que tiveram que mudar da noite para o dia? Por exemplo, não atuavam com delivery e tiveram que atuar. Não vendiam no aspecto digital, no e-commerce, e tiveram que atuar. Quantos negócios? Vocês que estão aqui com a gente hoje, coloquem aí, vocês viram negócios que precisaram mudar do dia para a noite? Por exemplo, autônomos, que vendiam de porta em porta ou de mão em mão, que tiveram que, do nada, utilizar o WhatsApp como a ferramenta principal de vendas. Coloquem aí para mim, que daqui a pouquinho eu vou ver para a gente poder interagir. Eu tenho certeza que vocês devem ter visto os negócios nesse sentido, tá? Então, quando a gente olha para a segurança, a tomada de decisão, ela está intrinsecamente ligada aqui. Meta comercial. A gente precisa parar de fato de olhar para a nossa meta comercial como algo imaginário, um sonho ou de repente até mesmo um desejo. Meta comercial precisa trazer algumas coisas para dentro de casa. Elas precisam superar, vamos lá, deixa eu escrever aqui para nós. Ó, meta comercial, ela precisa superar o ponto de equilíbrio. David, o que é ponto de equilíbrio? É o famosíssimo 0 a 0. Bora lá, 0 a 0. Ou seja, se você estiver no ponto de equilíbrio, você não está nem ganhando nem perdendo. Você conseguiu pagar suas contas ali do mês, né, seus custos, suas despesas, mas não está gerando caixa. Se você rompe essa barreira do ponto de equilíbrio, significa que você está gerando caixa. Ou seja, você está tendo lucro, que é o ponto principal de qualquer negócio, a não ser que ele seja filantrópico. Seu negócio é filantrópico? Então você precisa lucrar. Se você não lucrar, você vai ser incapaz de remunerar bem a tua equipe, de ter distribuição de lucro, de expandir, de avançar, de tomar melhores decisões, porque quando você está pressionado financeiramente, você não vai conseguir tomar boas decisões. Olha o prospecto pessoal. Quando você está pressionado financeiramente, você toma decisões muito equivocadas, ou às vezes às pressas, ou olhando agora para negócios. Quantos de nós, empresários, né, e donos de negócio, já não vendemos no desespero? Vou utilizar o exemplo da Bimex. Pegamos clientes que não deveríamos ter trazido para dentro de casa. Daria um problema danado. A gente sabia disso desde o início, mas nós tínhamos que colocar isso para dentro. Por quê? Porque a gente precisava de grana, início de negócio, você coloca todo mundo para dentro e tá tudo bem, mas a gente precisa caminhar para que a gente comece a escolher quais são os clientes que a gente quer atender. Como é que é, David? É isso mesmo. A gente precisa. É isso mesmo. A gente precisa, Giovanni. O Giovanni colocou aqui, ó, meta pressiona. É isso. A gente não pode viver em um mundo de fantasia chamado zona de conforto. Então, quando eu olho para fluxo de caixa, eu estou falando para uma das coisas mais importantes de um negócio. E o fluxo de caixa, quando eu olho para a previsão, ele precisa estar acompanhado de uma coisa muito importante, chamado monitoramento de desfluxo. Nossa, que palavra difícil, mas não é não. Sabe o que significa o desfluxo? Opa, deixa eu colocar aqui. Sabe o que significa o desfluxo na prática?
O desfluxo de caixa significa nada mais, nada menos do que o momento em que vai faltar grana. Esse é o momento em que você vai ter um desfluxo de caixa, ou seja, não está tendo entrada suficiente ou de repente você não tem saldo suficiente para que todas aquelas suas obrigações elas sejam liquidadas naquele dia. Basicamente, desfluxo de caixa é isso. E como é que você vai prever que vai faltar caixa no seu negócio se você não tem o provisionamento e o previsionamento? Ou seja, o teu fluxo de caixa projetado para algumas semanas, dias ou meses. Fica muito complexo. Então você precisa colocar uma coisa agora no teu mindset. Se você hoje não tem um fluxo de caixa projetado, seja num caderno, no Excel, até mesmo através de uma ferramenta como um ERP, você precisa começar a implantar isso amanhã. Eu não vou falar hoje porque já são 20 horas e 20 minutos. E você não vai ter pique para fazer isso direito agora. Mas eu garanto que se você olhar o vídeo que o Daniel postou, que ele gravou e a aula que ele deu na semana passada, você vai saber como montar um fluxo de caixa. E se você ainda quiser muito mais, vai naquela aula, assiste e depois coloca um comentário lá falando o seguinte: eu quero um fluxo de caixa aqui para eu baixar em Excel, que a gente vai provisionar para você. Fechado? É isso, a Calamus foi feita para ajudar. Então, bora! Quando a gente olha para monitoramento de desfluxo de caixa, eu estou falando em entender exatamente quando vai faltar grana. E quer ver uma coisa muito interessante que aconteceu a partir de março de 2020? As empresas que foram surpreendidas, né, todos na verdade, que foram surpreendidas pelo fechamento dos negócios, principalmente os físicos, e que não tinham mais venda pessoal, com presença de pessoas ali passando na rua e tudo mais, elas estavam sendo obrigadas a se adaptar. Aquelas que se adaptaram tiveram quedas significativas. E elas não conseguiram, muitas vezes, durante os próximos meses, repor todo esse déficit de adaptação. Por quê? Imagina só, você tem uma loja física, por exemplo, uma loja de roupa, e aí você abre tua loja de roupa num lugar onde você tem um tráfego muito legal de pessoas, uma avenida movimentada, uma rua movimentada, e aí, de repente, esse tráfego ele é cortado do dia para a noite. Você tem vendedores, você tem estoque, você tem boletos para pagar das roupas que você já comprou e estão dentro do seu estoque para vender, e aí você tem uma quebra. Por dia você vendia em torno de 15 a 20 ou 30 mil reais. E aí, de repente, isso já não existe mais e você não tem nem perspectiva de quando vai reabrir. O que você faz? Quais são os modelos mentais que você tem para tomar uma decisão como essa? Se você estiver preparado, você já estava digitalmente posicionado. Você teria, de repente, uma loja no Mercado Livre, você teria teu próprio e-commerce, você já estaria atuando, por exemplo, no Instagram, fazendo tua propaganda e tudo mais. Eu usei, obviamente, um exemplo aqui, onde normalmente as pessoas já tinham um pouco mais de presença digital. Mas eu garanto para você que se a gente pegar uma estatística da quantidade de lojas físicas que não estavam, por exemplo, no Instagram ou no e-commerce vendendo para depois da pandemia, esse número é estratosférico. Esse número é estratosférico. Então, o que eu estou tentando trazer para você é o seguinte: quando eu olho para a caixa, quando eu olho para essa necessidade real, para esse elo, eu estou falando do principal elo que leva um negócio a quebrar, a desaparecer. E eu vou te falar uma coisa que parece ser utopia, né? Ou seja, ser mentira, mas não é. Muitos negócios que nós participamos, mesmo sendo BIMEX, ou até mesmo através da nossa experiência em outras consultorias, a gente viu negócios que faturavam muita grana, sem um fluxo de caixa adequado, sem entender quando de fato ia faltar grana no negócio. E às vezes com compras programadas, com coisas muito pesadas financeiramente, tomando decisões às cegas. Então, meus queridos empresários, empreendedores, gestores que estão aqui hoje, fluxo de caixa é uma coisa importantíssima e vital. Se a gente não tomar nota disso, se você hoje não sair já querendo implantar o fluxo de caixa no teu negócio, eu tenho certeza absoluta
que você vai sofrer em algum momento. Eu não estou sendo pessimista, mas simplesmente realista. Fluxo de caixa é o que quebra um negócio. Né? E aí, quando a gente olha para fluxo de caixa, inclusive eu anotei um negócio muito legal aqui para trazer para vocês, é o seguinte. Quando eu olho para fluxo de caixa, eu preciso, obviamente, pensar numa coisa que é a grande realidade de pequenos negócios e autônomos, que é basicamente misturar, pessoa física com jurídica. O que é isso, David? Significa o seguinte, aí sim, né? Pessoa física e pessoa jurídica. O que quer dizer isso na prática? Significa o seguinte, que você está basicamente misturando a sua vida pessoal com a vida do negócio. Isso é extremamente preocupante. Sabe por quê? Porque um negócio ele precisa ter uma vida individualizada, senão você não consegue entender se ele está sendo lucrativo ou não. Se você mantiver a tua vida pessoal dentro da empresa, ou seja, pagando contas pessoais, você estiver, de repente, utilizando a grana da empresa sem a validação e também a mensuração de um prolabore. Você sabe o que é prolabore? O prolabore, na prática, eu vou escrever inclusive isso aqui para você. Ó. Bora lá voltar para o Xmind. O prolabore, ele, na verdade, ó, vou escrever aqui, prolabore. Depois a gente ajusta aqui, tá? Prolabore é o salário. É o salário que um dono de negócio, um sócio da empresa recebe pelo quê? Pela função que ele executa. Ou seja, ele é remunerado, existe um prolabore dentro do negócio para que ele seja remunerado pela função que ele executa, se ele é um gestor, se ele de repente é um diretor, alguma coisa parecida. Porque se você não instituir ou não criar um prolabore, você primeiro vai perder a previsão que você teria de folha de pagamento, que entra dentro, né? O prolabore entra dentro da folha. Quando você projeta isso, você começa a ter previsão. Quanto é que você precisa faturar para suprir o prolabore? Uma das grandes coisas que a gente vê acontecendo é o seguinte, que quando eu não tenho o prolabore criado dentro do negócio, isso não é uma prática, sabe o que existe? Existe uma coisa chamada sangria. Opa, tá difícil, hein? Sangria. O que a sangria traz para dentro do negócio? Uma coisa chamada caos. Por que, David, traz o caos para dentro do negócio? Porque a partir do momento em que o sócio ele já não enxerga o fluxo de caixa, ele não instituiu o prolabore, ele começa a tirar grana do negócio, ele não sabe quanto de fato o negócio tem. Um dos principais erros que a gente encontra em micro pequenos negócios é os proprietários, os gestores tomando decisões baseadas em uma conta bancária positiva. Se tiver R$1 lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ele esquece que os boletos do estoque que ele comprou vão cair daqui a 15 dias, a 20 dias. E que as vendas parceladas que ele executou por uma campanha específica que ele fez vão entrar dentro do caixa de forma fracionada, ou seja, de forma fragmentada. Aqueles R$50 mil que ele vendeu em 5 vezes vão entrar em 10, 10, 10 e 10. Só que para ele fazer essa venda de 50, ele teve que tirar do caixa do negócio R$30 mil. E o fornecedor desses R$30 mil cobra ele em 30 dias. Ou seja, olha quanto tempo ele vai ter que financiar essa operação. Se ele não tiver caixa, ele vai entrar numa crise financeira. Então a gente precisa ficar muito esperto, sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para fluxo de caixa e pensa que é só mais um nome gerencial que um negócio tem, que eu preciso ter, mas tudo bem, depois eu vejo. Se você deixar para ver o fluxo de caixa daqui a 3 dias, daqui a 1 dia, daqui a 30 dias, talvez possa ser tarde demais para o seu negócio. Porque possivelmente já pode ter uma bola de neve chegando e você não vai conseguir ter fôlego suficiente para sair disso. Um outro ponto muitíssimo importante que eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só colocar isso aqui de lado.
Um outro ponto super importante que eu trouxe para vocês é o seguinte, eu já falei para vocês que o caixa é o que realmente quebra um negócio, não é? Legal demais. Então, a gente vai falar sobre um aspecto que é muito importante. Nós falamos numa aula anterior de vendas para não vendedores. Não sei se você está tá conectado a todos os conteúdos que a gente tem colocado aqui no YouTube, mas tem uma aula chamada Vendas para Não Vendedores. Por que a gente trouxe esse tema? Porque esse é um tema muito relevante. Muitas vezes um negócio ele começa com alguém que é extremamente técnico, alguém que tem uma desenvoltura em entregar um produto ou um serviço, mas ele nunca vendeu na vida, nunca precisou vender, né? Às vezes essa pessoa, esse empreendedor, ele saiu de uma posição em que numa empresa específica ele era técnico, ele saiu então para se aventurar, para montar o próprio negócio, só que agora ele precisa vender. E aí, como é que a gente vende? Quais são os hábitos que um vendedor de alto nível precisa ter? A gente coloca tudo isso lá nessa aula. Existem outros vídeos que a gente vai postar aqui no YouTube para que você consiga ir avançando no aspecto de vendas. Porque venda é algo muito legal, mas não é uma coisa que você não consegue se modelar do dia para a noite. Porque exige perfil, exige técnica, você precisa ter um foco específico, a gente fala muito sobre isso. E por que eu estou trazendo esse tema à tona aqui? Porque um dos elos principais que faz um negócio desaparecer, depois aí do caixa, do fluxo de caixa de um negócio, é vender errado. Como assim vender errado, David? O vender errado significa o seguinte: qual é o prazo que você está vendendo o seu produto? Qual é o preço que você tem praticado? A gente vai falar sobre cada um desses. Opa, deixa eu voltar aqui. Qual que é o preço praticado? Você está vendendo E eu de novo aqui esquecendo, estou digitando um monte de coisa e vocês não estão... Desculpa, gente, vamos lá. Qual que é, ó? Então, prazo, preço, qual é a dinâmica comercial dentro do seu negócio? Ou seja, você vende todo dia? Você vende todo dia? Não, eu não vendo todo dia, eu não prospecto todo dia. A gente vai falar um pouco sobre isso. Esses são algumas das pontas que a gente vai conversar exatamente agora, porque preço, produto, oscilação, que tem a ver com a dinâmica comercial, deixa eu colocar aqui, ó, oscilação. Oscilação. Vamos lá. Vamos falar então aqui sobre... Vamos colocar um produto aqui, porque isso é muito importante, né? Menos lucrativo. Vamos falar agora sobre esses caras aqui. Você está vendo ao vivo a gente construindo isso. Isso é bem legal, né? Então, bora lá. Vamos falar sobre produto. Muitos negócios estão vendendo produtos que não deveriam vender. Isso é uma grande realidade. Por quê? Existe dentro, né, de um mix de produtos que são estratégicos para você ter penetração de mercado, ou seja, para você conseguir vender para uma empresa, você às vezes fica ali no ponto de equilíbrio, até, em alguns momentos atua até com certo prejuízo para você ter possibilidade de vender outros produtos. Você no dia a dia tem produtos que são altamente lucrativos, mas você precisa saber disso. E como é que você sabe disso, se produtos são lucrativos ou não? Primeiro sintoma que você vai sentir quando você estiver vendendo errado é aqui, ó. Caixa. Se o Daniel tivesse do meu lado aqui, ele estaria balançando a cabeça assim, ó. Por quê? Quando a gente olha para a caixa, eu estou falando do aspecto mais afetado quando você tem uma venda errada. Como eu disse para você, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e não se preocupe com essas siglas que a gente vai utilizando, você vai se familiarizar. Existe uma coisa dentro de negócio chamada ciclo operacional, que é desde o momento em que você compra uma mercadoria até o momento que você recebe do seu cliente por essa mesma mercadoria, né, que se transformou num produto. Você comprou uma matéria-prima, transformou, de repente revendeu, alguma coisa parecida, e você recebeu. Tudo isso aqui é um ciclo operacional. Quando você tem um descasamento desse ciclo, ou seja, você comprou uma matéria-prima, ou de repente comprou um produto para revender, ou prestou um serviço,
e esse tipo de prestação de serviço que tem custo para você, você precisou pagar por isso, né, uma matéria-prima, em 30 dias e você vendeu para o teu cliente em 90 dias, significa o seguinte na prática, significa que você vai ter que bancar o teu cliente por 60 dias. Ou seja, você precisa de capital de giro, você precisa de saúde financeira para poder bancar uma operação como essa. Como é que você vai sair vendendo à torta e à direita, fazendo campanhas espetaculares de parcelamento e você não conta com isso? Aí você agora vai olhar para mim e vai falar o seguinte, ah, mas David, tem uma coisa chamada antecipação, vendi no cartão, dá para antecipar. Aí você fala, não, mas de repente eu posso trocar a duplicata. Eu posso de repente vender minha duplicata, né, numa factory ou algum outro tipo. Você sabe quanto que custa isso? Seu negócio está preparado para isso? Porque em alguns momentos, esse tipo de transação financeira, ele pode ser interessante para você aproveitar, por exemplo, o desconto de um cliente ou de um fornecedor. Você quer ver como isso funcionaria? Você vai pagar ali, de 3 a 4% ao mês, chutando aqui uma média de uma troca, de uma factory que você faz, de uma antecipação de recebível. Você vai ter de 3 a 4%, mas o teu fornecedor te oferecendo 20% de desconto se você pagar ele em um determinado momento. Então, dependendo da transação, pode funcionar super legal para você. Mas isso precisa ser estratégico. E eu não vou nem continuar esse papo, por quê? Porque isso é minoria. É o que não acontece no nosso país. São empresas, todas as empresas do nosso país, prontas para fazer uma operação como essa. Existem empresas saudáveis? Com toda certeza. Nós mesmos temos clientes que são super saudáveis financeiramente, já encontramos clientes saudáveis que nem queriam o nosso trabalho financeiro e a gente entrou em outras áreas. Mas você precisa entender exatamente isso, que uma operação como essa, que vai exigir de você de 3 a 4% ao mês, né, ou algo do tipo, por exemplo, uma antecipação de cartão de crédito, vai tirar onde? Da tua lucratividade. Pois é, quando você fala que vai tirar da tua lucratividade, aí você começa a pensar. Imagina só, se você hoje trabalha numa revenda, se você tem hoje uma revenda, você sabe que a tua margem ela é super achatada, porque você é um intermediário entre o fabricante e muitas vezes o cliente final. Tua margem já é achatada. Imagina só se você ficar nesse bololô, nessa bola de neve de troca de faturas, de antecipação de cartão de crédito, vai corroendo. E onde isso vai dar? No caixa. Vai faltar dinheiro. Então, por isso que quando eu falo que vender errado é um dos principais elos que faz um negócio quebrar, é exatamente por isso, porque as empresas normalmente não sabem o que é um produto lucrativo ou não. E por onde a gente vê isso? Normalmente, a gente enxerga através de uma coisa chamada margem de contribuição. Quanto nome bonito, né? Margem de contribuição. Você sabe o que é margem de contribuição na prática? Nada mais é do que a grana que sobra. Vou colocar aqui. Eu vou falar uma linguagem um pouco mais simples. Uma grana que sobra para pagar custos fixos. Ou seja, vou fazer uma conta simples, olha só. Você tem lá, você faturou por 10, te custou 5 para produzir, já é 5, tira isso da conta, então é 5. E você então tem ali os impostos que você precisa pagar. Vamos falar que é 1, chutando baixo, bem baixo. 1, sobrou 4. Depois que você faturou, tirou o que você precisou para produzir ou o que você comprou para revender, e aí você tem um imposto. Se você hoje, por exemplo, tem, né, essa tributação. Se você, por exemplo, é uma MEI, você não tem isso, mas eu nem sei se você pode estar enquadrado como revende ou como MEI. Mas tudo bem, bora lá. Eu acho que não. Quando você tem isso, por exemplo, na tua conta, sobra 4. Quando você sobra 4 para quê? Para você pagar seus custos fixos. E o que é custo fixo? Aluguel dos funcionários, para pagar despesas com energia elétrica,
e tudo, o teu salário, que é o que seria o Prolabore, né? Isso é quando você não está sangrando o negócio, misturando conta física e conta jurídica, tá? Então veja só, tudo que se sobra. Se eu faturei 10 e eu sobrou 4, significa que a minha margem de contribuição é 40%. 40% do que eu faturei retorna para então eu pagar os meus custos fixos. Como eu consigo medir isso dentro, por exemplo, de produtos? Separando e analisando produto a produto. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, vamos falar aqui, ó. Se você tem uma máquina, deixa eu colocar um pouco mais para o meio para facilitar a visualização de vocês. Ó, eu tenho uma máquina X, que me traz aí 20% de margem de contribuição. E eu tenho, eita, que pulou tudo para cá agora. Eu tenho a máquina Y, vamos lá. Eu tenho a máquina Y, que me traz 35% de margem de contribuição. Qual seria a tua análise inicial? Poxa vida, eu vou vender muito a máquina Y. Então, vou colocar toda a minha energia nela. Essa é uma análise que, a princípio, friamente, seria uma análise adequada. Mas a gente precisa entender que tem um outro fator aqui que é importantíssimo, que é o valor substancial, ou seja, é o valor do negócio em si, é o volume de grana que está envolvido. Porque imagina só, algumas análises que a gente pode tomar aqui. Imagina que você vai vender a máquina X, que te traz 20%, só que essa máquina, você vende ela a 100. Então te sobra, no final das contas, 20 para você bancar. Agora, vamos falar que a máquina Y, por exemplo, você vende ela a 10. E quanto que vai te sobrar? 3,50. Olha a análise que você precisa fazer. Será que realmente eu preciso focar totalmente na venda de 35, se eu tenho, de repente, um valor agregado muito maior na máquina X? Ou poderia ser totalmente o contrário. De repente, eu tenho um volume muito maior na máquina Y. Eu consigo colocar isso no mercado à torta e à direita. Então, bora colocar a máquina Y. Por quê? Enquanto eu vendo dessa máquina X aqui 2 peças por mês, na máquina Y eu tenho a possibilidade tranquilamente de vender 40. O jogo muda totalmente. Então, como a gente consegue ver isso? Através de margem de contribuição. Eu preciso começar a ter a margem de contribuição como uma grande amiga. A gente vai falar sobre isso também aqui no negócio. Eu não quero te assustar, mas eu quero que você entenda que existem formas de você começar a analisar o teu negócio de forma muito mais estratégica e analítica, do que de repente olhando ou até mesmo indo pelo teu feeling de mercado. Então existem formas super legais de você tomar boas decisões. Só que isso você só consegue como? Com informação, não apenas com dados. Eu gosto sempre de falar isso, dados são fragmentos. Ou seja, eu tenho um montão de dados aqui, ó. Tenho um caderno cheio de dados, eu tenho meu celular que está cheio de dados, tenho aqui na parede dados. Só que eu preciso organizar isso de forma estratégica, que isso se torne uma informação e essa informação ela se torne uma análise. Então, é muito legal isso, né? Eu espero que você tenha entendido. Ficou claro para vocês? Vocês que estão aqui com a gente no YouTube, essa apresentação sobre margem de contribuição, a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando a nossa comunicação aqui, tá? Ou seja, a gente vai deixando isso muito mais como posso falar, mais fácil de ser entendido por vocês. Então essa é a ideia. Mas vejam, vender um produto errado traz complicações para o caixa. Vender no prazo errado, eu já falei, traz muita complicação para o caixa. É uma coisa que vai alimentando a outra. Preço praticado. A gente vê hoje que tem negócios que tem uma possibilidade muito real de se colocar, por exemplo, um markup. Ou seja, você pega um valor e multiplica por um fator
muito acima do mercado, mas você vê na maior parte do tempo um mercado muito mais predatório, um mercado que te força a jogar o preço lá para baixo, muitos aventureiros entrando, jogando o preço lá embaixo para ter penetração de mercado e por aí vai. Quando eu tenho esse aspecto, é natural que o negócio comece a pensar em se modelar pelo preço do concorrente do lado, mas você precisa entender uma coisa muito importante, e isso é algo muito importante mesmo. Muitas vezes você não tem a mesma estrutura do seu concorrente. Então, quando você precificar, você precisa levar tudo em consideração. É por isso que o preço ele é tão importante. Porque às vezes eu estou utilizando um preço de mercado. Ah, mas David, eu vou ficar fora de mercado. Você precisa trabalhar em outras frentes para que você consiga colocar o preço que o seu negócio precisa. Seja no atendimento, seja algum item que torne o teu produto com valor agregado um pouquinho maior. Você precisa desenvolver outras frentes, outros clientes. Tem um negócio muito legal, né? Eu tenho um amigo muito querido, que ele, por exemplo, ele tem uma fábrica, uma empresa que trabalha com comunicação visual, aquelas comunicações, fachadas, letreiros e tudo mais. Só que ele se posicionou. Ele estava enfrentando uma concorrência muito desleal dentro da região que ele estava atuando, com empresas que não tinham funcionários registrados, com empresas que não tinham as NRs necessárias, né, que são ah, aqueles certificados para que você possa subir em altura. Você não tinha treinamentos atualizados, não tinha nada. Essas empresas não tinham nada, era uma empresa de garagem e estava entrando em concorrência com ele. Como esses caras precificam? Eles não têm esse tipo de custo. Imagina só, colocar tudo para dentro. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que o preço a gente precisa avançar, mas de uma forma estratégica. Voltando para cá, dinâmica comercial. Você vende todo dia? Você vai ter que assistir o nosso vídeo Vendas para Não Vendedores. Lá eu trago temas que muitas vezes são também para experientes no mercado. A gente deixa passar alguma coisa. Então, vender todo dia é muito importante, porque essa oscilação na venda, ela é crucial. A gente tem aí no dia a dia uma preocupação muito grande com isso, por quê? Porque quando eu não tenho vendas entrando a todo momento, eu vou ter em algum momento essa janela sem caixa. E eu preciso ter capital de giro. Vejam, tudo desemboca no nosso querido caixa. Então, a gente já falou aqui, vender errado. O próximo elo aqui que a gente vai tratar, ó. Passo maior que a perna. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque muitas vezes você não entende a fase em que o seu negócio está. Qual a fase que o seu negócio está? Diz para mim. Você está na fase do fazer, que você precisa continuar, às vezes, com estrutura muito enxuta, ou você, de repente, está na fase que você já precisa trazer gente, você já pode trazer gente no aspecto financeiro, que você já pode contratar pessoas um pouco mais qualificadas, se você já precisa sair da tua zona de conforto aí, né, que é a operação. A fase de um negócio é uma das coisas mais complexas que se tem hoje em dia. Por quê? Porque às vezes um negócio ele fica na fase 1 para o resto da vida. O proprietário é centralizador, faz de tudo e a coisa não caminha. Parece que o negócio fica numa esteira maluca. Eu trouxe aqui um exemplo muito legal para vocês que vai tratar exatamente sobre o que a gente visualiza hoje no mercado. Esse é um slide muito bacana. Acompanha só comigo. Eu vou explicar para vocês como entender a fase de um negócio, ela é muito importante. Vamos lá.
Você tá aí? Áudio? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Estão me ouvindo? Pera aí, vamos voltar. Voltou. Mas o áudio não tá com a mesma qualidade, porque eu acho que a lapela aqui deu ruim. Então deixa eu colocar o áudio nas outras cenas aqui. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu já sei o que foi. Quer ver? Áudio. Áudio não, travou. Vou usar o áudio do computador mesmo. Estão me ouvindo, né? Agora tá bom. Bora lá. Então bora continuar. É o seguinte, eu vou fazer uma leve gambiarra aqui. Porque na outra cena não tá aparecendo, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre isso para vocês. Então bora lá. Aqui vocês estão me vendo. O que que eu vou fazer? Deixa eu pegar essa foto aqui linda que eu tô. Quer ver? Eu vou pegar essa foto aqui. Eu vou pegar essa foto aqui para mostrar para vocês. Eu queria explicar com ela passando aos poucos, mas não vai dar não. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim que dizem. Então bora! Show! Bora lá! Vou colocar aqui essa tela para vocês verem. Opa! Não, veio a tela errada aqui, gente. Não, veio o print screen junto. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu pegar aqui a tela. Que pena, hein? Tava fluindo bem. Ótimo! Olha a tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí, né, gente? Vou aumentar ela aqui para nós, tá? É isso. Resolvido o problema. Bora lá, bora continuar. Me desculpem, mas tecnologia, a gente precisa lidar com ela da forma como ela é. E às vezes ela é problemática. Então bora lá, olha só. Vocês estão vendo aqui que tem um ciclo, né? Quando eu olho para esse ciclo, eu estou olhando para o seguinte. Existe uma linha imaginária na gestão. Seja o seu negócio pequeno, seja um negócio muito grande, sempre vai existir uma linha imaginária da gestão ideal. Cada negócio possui uma complexidade diferente, isso é fato. Depende muito da quantidade de pessoas que você tem na equipe, depende muito... Vamos ver se eu mudar para essa tela. Vocês estão me ouvindo nessa tela? Deixa eu ver se estão me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Ah, show de bola. Então tá bom. Era só na outra que não estava me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Show. Bom, então bora lá. Deixa eu voltar aqui pro Xmind. Pro Xmind, acho que tá todo mundo me ouvindo no Xmind. Tá. Então aqui, quando a gente olha para nossa linha temporal, a gente está falando o seguinte, que tem negócios que passam a maior parte do tempo aqui nessa linha de baixo. Tá vendo onde está a linha verde para vocês? Pois é, muitos dos negócios nunca alcançam o nível de gestão ideal. Sabe por quê? Porque negócios precisam de pessoas que não estejam totalmente na operação. Enquanto o empresário estiver totalmente na operação, não tem jeito. Ele vai sofrer porque um negócio é movido a decisões. Se o negócio não tiver decisões estratégicas, ele vai sofrer, porque é um nível de gestão ideal que vai trazer de fato decisões que levam a melhores oportunidades, a grana entrando dentro do negócio e por aí vai. Então, pensem sempre nisso. Eu aprendi uma coisa muito importante nos últimos dias. Eu aprendi o seguinte, que nós que somos empresários, nós que somos gestores, nós que temos uma cabeça no empreendedorismo, a gente precisa parar de pensar em como fazer, e sim em quem vai fazer. Isso muda totalmente o jogo. Enquanto você estiver pensando em quem, em como fazer, e não em quem, você vai ficar preso dentro do operacional. Essa é uma das maiores verdades do mundo do empreendedorismo. Por quê? Se você hoje está na operação, você é um operador, você não é um empresário. E muitas vezes um negócio ele não vive só com operadores.
Ele precisa de pessoas que tomem decisões, precisam de pessoas que deleguem funções, eles precisam de pessoas que estejam dentro de uma outra estrutura. Então, até para eu não estourar muito tempo, eu vou trazer para vocês uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia com a aviação. O maior desafio de um negócio, de um empreendimento, né, de pessoas montarem um negócio e saírem aí construindo suas próprias empresas, não é o lançamento dela. Ou seja, não é sair do ar. A mesma coisa acontece na aviação. O maior desafio de uma aeronave não está em sair do chão. Porque para isso ela precisa de ângulo de asa, ela precisa de velocidade. Com isso, ela já consegue sair do chão. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso querido Maurício Abreu, um cara que eu admiro muito e que entende demais de conceitos, né, sobre aviação e tudo mais. A gente conversou muito sobre isso. E de fato, uma aeronave, o maior desafio dela não é sair do chão. Porque quando ela sai do chão, aí começa o maior desafio dela. Porque ela precisa gerenciar e monitorar um monte de variáveis. E o negócio acontece da mesma forma. Quando você se lança, quando alguém, por exemplo, que está no modelo CLT, se lança no mercado, constrói o próprio negócio, ou de repente herda um negócio, é ali que os maiores problemas acontecem. Então, no dia a dia, a gente precisa ter essa percepção e ter essa mentalidade. Você vai precisar, ao longo do tempo, ter instrumentos de navegação para que o negócio de fato não quebre, para que o negócio de fato caminhe, para que ele avance. Então, pense sempre nisso. Se você estiver hoje montando um negócio, ou se você já é dono de um negócio, pare de pensar em como fazer apenas, e sim em quem vai fazer isso por você. E aí você vai montando toda a estrutura para colocar pessoas de baixo, para colocar tecnologia que te ajude. E aí vem um outro ponto que eu quero trazer para você hoje. Se você é um piloto e você não gosta de tecnologia, digamos que não vai dar muito certo o que eu vou propor para você agora. Atualização. Imagina só, se nós estivéssemos na aviação moderna, hoje, pilotos e até mesmo a tecnologia de quando o avião foi lançado, nós não teríamos o que nós temos hoje. O mundo da aviação seria muito diferente do que ele é. Mas o universo da aviação me deixa muito encantado pelo fato deles sempre estarem avançando e se atualizando. Isso é muito legal. E a gente precisa trazer isso para dentro dos negócios. Se a nossa mentalidade ainda está lá atrás, se eu não quero me desenvolver, se eu não quero ter um software para me ajudar a controlar comercial, controlar financeiro, se eu quero continuar controlando no papel de pão, vocês podem continuar fazendo, mas sabendo que com toda certeza nós teremos aí um grande desafio pela frente, que é o desafio da tomada de decisão. É praticamente impossível um negócio crescer significativamente sem os controles adequados. E quando ele cresce de uma forma exponencial rapidamente, é naturalmente que ele já vai sentir a necessidade da implantação de muito disso que a gente está falando para vocês hoje. Então, assim, amigos, eu falei com vocês sobre várias coisas. Então, um dos pontos mais importantes que eu quero trazer para a gente hoje é exatamente esse, sabe? Vocês precisam tomar muito cuidado com caixa. Precisa tomar muito errado. Precisam tomar muito cuidado com vender errado. Vocês precisam entender, obviamente, que vocês não podem dar um passo maior do que a perna que vocês possuem. Ou seja, vocês precisam entender onde vocês estão. E é por isso que a gente criou a Calmos, exatamente para ajudar vocês a entenderem isso. Quando eu trouxe esse exemplo aqui, eu estou falando sobre, principalmente, a operação. A gente não pode ficar totalmente preso na operação, porque se eu não olhar para frente, os negócios não caminham, não tomam boas decisões. Então, esses são os pontos que eu trouxe para vocês. Eu não vou exceder as 21 horas. Me desculpem pelo pequeno desvio operacional que aconteceu aqui hoje, mas acontece, é uma live. Mas eu acredito que esses pontos serão muito importantes para que vocês, a partir de hoje, tenham esse entendimento, né? Eu trouxe um outro ponto aqui para vocês que é o medo. Eu vou até colocar aqui para vocês depois, medo da atualização. Então é isso, ó. A gente não pode tirar os olhos do nosso caixa, esse é um elo importantíssimo. Eu não posso vender errado.
Eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Eu não posso ter medo da atualização, porque isso realmente quebra um negócio. E se eu não tiver tudo isso reajustado, eu vou acabar tomando decisões, vou colocar aqui, equivocadas. Vou colocar só como decisões, vai. Vou colocar isso aqui só como atualização, ó. Pronto. Então, o elo do caixa é importante, o elo da venda é importante. Ah, mas David, parece que isso é chover no molhado. Não é, gente, de verdade. Passo maior que a perna, atualização, decisões. Aqui eu vou até colocar fase do negócio. Ó. Você precisa entender qual a fase que você está. Esses são os principais elos. E todos eles vão corroendo esse cara aqui, ó. O caixa. Se eu não tiver realmente um controle de caixa, se eu não tiver uma venda ajustada, se eu não me atualizar, se eu não precificar bem, tudo isso vai corroendo esse elo. E quando o elo do caixa se rompe, que normalmente é o último, realmente fica quase impossível de se resgatar um negócio através das vias convencionais. Aí você cai em endividamento bancário. A gente vai falar bastante sobre endividamento bancário aqui na Calamos. O Dr. Felipe Granito vai gravar uns vídeos super legais aqui pra gente. Então, eu espero que a gente tenha agregado hoje para você. Diz aí no chat, né? Agora está funcionando, vocês estão me ouvindo. Essas informações, essa visão sobre os elos se rompendo, são alguns dos elos. A gente vai trazer outros elos importantes para que você consiga entender um pouco mais. Mas se você gostou dessa aula, fala aí para mim, vocês que estão aqui. Curto demais ter gente aqui com a gente, né? Fica super legal. Que legal, Clebinho mandando aqui a aula foi top. Obrigado por vocês terem acompanhado, ficado até o fim. E é isso, gente. Eu acredito demais que a gente vai conseguir contribuir. Essas informações que a gente está trazendo para vocês são informações de mercado. Eu não estou fazendo aqui, obviamente, uma analogia a gente não utilizar livros, conceitos, porque isso é importante. Mas a gente precisa entender que o que salva um negócio é a praticidade, é a ação. São coisas que de fato podem ser aplicadas. Então a gente está trazendo essas informações de uma forma muito legal e da trincheira. A gente está no dia a dia na trincheira. Então, muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente. Curti demais. Tivemos aí um pequeno tropeço na parte do nosso áudio, mas acontece, né? O importante é que nós estamos aqui há 4 semanas seguidas, trazendo tudo que a gente tem para vocês. E se vocês puderem, compartilhem com outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente, não apenas a sair com o próprio negócio, mas também a gente gerenciar melhor os negócios que possuem, para que as decisões e também a prosperidade cheguem mais rápido. Fechou? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu espero vocês na próxima aula. Quarta-feira a gente está junto. Abração.